Bem-vindos, queridos, a mais um encontro do Canal Médico. Sou a doutora Miriam Marino, médica homeopata, e hoje nós estamos aqui com um tema especialíssimo: a importância da homeopatia nos transtornos do espectro autista. E para isso eu tenho um grande prazer de estar junto com a minha amiga, médica homeopata, comadre, doutora Geórgia Fonseca, que eu dou as boas-vindas e peço que você, Geórgia, coloque toda a sua jornada até esse momento em que nós estamos juntas aqui, depois de tantos anos juntas. Seja bem-vinda, pode falar. Obrigada, Miriam. Obrigada a todo mundo do Canal Médico. É um prazer estar aqui com vocês. A gente fica meio sem graça de falar da jornada, né? Mas a jornada de todo médico é assim, é os percalços, né? Tentando buscar o seu caminho. Eu sou pediatra com formação em neonatologia, desenvolvimento infantil, e fiz a minha formação de homeopatia também junto, desde a época da minha residência em pediatria. E já naquela época eu já lidava com muitas crianças com dificuldades de desenvolvimento. É uma característica da neonatologia, porque você pega crianças que têm esses transtornos de gestação, parto e nascimento, são crianças em risco para transtornos de desenvolvimento. A gente acaba voltando à nossa área de trabalho para isso. E junto com a homeopatia, que eu já trabalhava com isso nos ambulatórios de homeopatia com transtornos de desenvolvimento, até que eu tenho 3 filhos e a minha filha mais nova, cuja Miriam é a madrinha, teve diagnóstico de transtorno do espectro do autismo em 2001. Na época que a minha filha teve o diagnóstico, o autismo não era muito conhecido, ou não era muito falado também. O que nós temos contato nas nossas faculdades de medicina é uma coisa muito restrita com relação ao que era o autismo, então nos era passado apenas um estereótipo do que era o autismo, como existe nos filmes Rain Man ou outros semelhantes. E como havia muito poucas opções para a questão de diagnóstico, tratamento ou até busca de tratamentos, eu resolvi me especializar mais nessa área. Então, nessa época, eu fui para um congresso que era um congresso que existia nos Estados Unidos, que era bancado pelo Autism Research Institute, lá em San Diego, na Califórnia. Eu fiz a especialização deles. Primeiro eles têm um grupo que era chamado ARI, que era Derrote o Autismo Agora, que era o DAM, e eu fiz a formação deles, que era uma formação exclusiva para médico, e depois continuei essa formação com uma formação também nos Estados Unidos, que é o chamado MedMaps, que é o Medical Academy for Children with Special Needs, que é voltado para todas essas áreas de transtorno do desenvolvimento. E depois fiz na Universidade de Londres uma especialização específica com relação à homeopatia para autismo. E, junto com isso, trabalhando na Federação Brasileira de Homeopatia, com um núcleo de pesquisa voltado para transtorno do espectro do autismo. E foi assim que eu comecei a minha jornada, junto com outras especializações, né, e fazendo neuropediatria também agora, para juntar aí no tempero do bolo. Nessa época eu me lembro que eu frequentava o IHB, né, e o Dr. Fábio de Almeida, ele tinha um grupo de pesquisas lá, e eu acho que eu cheguei a comentar com você, para ver se havia interesse da federação de juntos, né, vocês desenvolverem um trabalho voltado para esse tema, né? Isso contribuiu nessa tua caminhada? Como foi? Na época eu já estava tentando pesquisar o que haveria com relação à homeopatia e autismo, o que a homeopatia poderia ajudar em termos do tratamento de crianças com autismo. E junto com as minhas pesquisas, eu vi que alguns medicamentos que estavam sendo trabalhados pelo Laboratório Boiron na França e outros no Ainsworth na Inglaterra, estavam tendo algum sucesso. Comentei com o Fábio
Isso, foi lá, comentei com o Fábio, e no mesmo momento ele topou, disse assim, vamos arrumar essa medicação, vamos fazer, e a gente conseguiu importar, e começamos a fazer um protocolo de desenvolvimento para autismo lá nos nossos ambulatórios. Nós começamos esse trabalho lá ainda na federação, quando era na 7 de setembro, depois nós fomos para um ambulatório na Santa Casa. Hoje a gente tem o nosso ambulatório de homeopatia em transtornos do neurodesenvolvimento, em que eu estou coordenando mais a parte da pediatria do neurodesenvolvimento lá. Então eu acompanho não só a pacientes, crianças com transtorno do espectro do autismo ou outras síndromes, também nessa parte dos bebês em risco para transtorno do neurodesenvolvimento. Então também tenho feito essa parte. E nós tivemos, assim, uma grande honra de publicar o primeiro trabalho que existiu no Brasil com relação a autismo e homeopatia. Eu consegui, através desses contatos que eu tinha nos Estados Unidos, uma testagem, que era uma testagem conhecida como padrão ouro para avaliar autismo, e nós publicamos uma série de casos com o uso da homeopatia antes e depois, né? Que depois eu vou mostrar para vocês ali, se puder, como foi o nosso trabalho. Que coisa interessante isso, né, Ju? A gente, eu não sei se é impressão minha, né? Talvez seja a impressão de grande parte das pessoas que estão ouvindo a gente. Parece que a gente está vivendo quase que uma epidemia, uma pandemia de diagnósticos de transtorno do espectro autista. O que você pode falar a respeito disso? Estamos vivendo uma pandemia. Na realidade, eu fico um pouco apreensiva quando algumas pessoas vêm a público dizer que existe mais autismo porque é uma melhor conscientização ou maior alerta para o diagnóstico. Na realidade, não é só isso. O número de casos ele tem sido expressivo, não só nos Estados Unidos. A estatística agora é 1 em cada 35 crianças afetada com algum grau de autismo nos Estados Unidos. Nós, infelizmente, ainda não temos essas estatísticas no Brasil, mas em outros países também da Europa, no Japão, também se nota esse aumento expressivo de casos. Muitas pessoas me perguntam o porquê isso pode estar acontecendo. Eu vou até explicar para vocês mais ou menos o que existe em termos de trabalho científico, dizer o porquê pode estar causando esse aumento, mas eu gosto muito de resumir para os pais dos meus pacientes que a gente pode comparar essas crianças na atualidade como os canários da mina que eram colocados dentro das minas, né? E que os mineiros levavam o canarinho para dentro da mina quando eles iam trabalhar, penduravam ali a gaiolinha, e enquanto o canarinho está cantando, está tudo bem, e eles estão lá tocando o trabalho deles. Se o canarinho parasse de cantar, eles já viam que tinha alguma coisa errada, e se o canarinho morresse, já era para eles terem ido embora da mina há muito tempo. E eu acho que as nossas crianças hoje em dia são, infelizmente, os canários da mina. É isso que nós estamos vendo acontecer. Nossa, você fala isso, começa a me dar um aperto aqui no coração, porque a gente sabe que esse número tem sido bastante expressivo mesmo, né? E me leva a pensar também nas famílias que não têm condições de chegarem a um diagnóstico adequado, né? E ficam pipocando aí em vários lugares, né? Mas isso é um papo mais para frente aqui na nossa conversa. Você trouxe um PowerPoint, você acha interessante que passe agora para a gente acho poder muito interessante ali, a gente entendimento, né, falar das pessoas? um Acho que seria interessante, né? Seria muito legal. Então, se vocês puderem colocar ali, aí você pode ir conversando. Esse PowerPoint que eu trouxe foi uma apresentação que eu fiz a convite do CREMERGE, da Câmara Técnica de Homeopatia. Então, fiz essa apresentação lá no CRM, falando sobre o nosso trabalho de homeopatia lá na federação, né? Você pode... O que é o DSM-5? O DSM-5 seria um manual de diagnóstico estatístico dos transtornos mentais. Hoje nós estamos já no DSM-5.
né? E o que se avalia autismo hoje em dia? Que autismo seria não mais aquela tríade que se falava antigamente, mas uma díade em que os pacientes apresentam um prejuízo na cognição social e padrões restritos, repetitivos, marcados de interesses e atividades. Por que isso agora está assim? Porque são dois hoje em dia. Antigamente se falava que eram alterações no comportamento, alterações na linguagem e comportamentos restritos e repetitivos. Mas a antiga síndrome de Asperger, que seria às vezes considerado um autismo de alto funcionamento, o DSM-5 agora vem e engloba tudo num diagnóstico só. E o que nós vemos nos pacientes com autismo é principalmente essa marcada dificuldade no relacionamento social. Eu tenho uma teoria toda minha de que o autismo seria uma disfunção socio-relacional causada por uma disfunção biológica com base genética. Então, você tem realmente uma base genética para o autismo, mas podem existir fatores ambientais intra- ou extraútero que fazem com que, vamos dizer assim, esses genes sejam ativados e cause o transtorno que vai se manifestar tanto na cognição social como nesse padrão mais rígido, mais restrito de comportamento. Seria uma predisposição individual que deflagraria essa apresentação. Exatamente. É muito importante a gente falar isso hoje em dia, porque existiu uma teoria antigamente, que foi uma teoria muito, muito triste, que marcou, sentenciou uma geração inteira de mães, de que o autismo era causado pela existência das mães geladeira, dos pais ausentes, em que aquela criança não receberia afeto, em que aquela criança só receberia uma educação formal, sem afetividade, né? E é muito importante a gente dizer isso, que o autismo não ocorre porque a babá foi embora, porque o avô morreu, ou porque os pais se separaram. Não ocorre, não é o mesmo que a esquizofrenia, não é o mesmo que psicose infantil, apesar de dentro do autismo a gente poder ter as comorbidades, que eu também vou falar um pouquinho depois sobre isso, mas ele ocorre por uma base de uma predisposição genética, e já existem alguns genes que foram relacionados, e existem alguns estudos já que comprovam o que pode ter ligado ou desligado, na realidade, essa predisposição genética. Então, o que eu coloquei ali no próximo slide são alguns estudos que já foram comprovados que podem ativar essa predisposição genética, né? De aumentar a probabilidade. Então, doenças infecciosas perinatais, então, na mãe ou no bebê, como também o contato da gestante com poluentes, fitalatos, aditivos alimentares, metais tóxicos, drogas que afetem o desenvolvimento fetal e outros fatores como a idade paterna avançada, isso também tem estudos, diabetes materno, uso de antidepressivos pela mãe durante a gestação, uso de medicamentos para asma na gestação, uso de paracetamol durante a gestação, deficiência materna de vitamina D ou ácidos graxos essenciais, alergias alimentares na mãe e grande número de cesarianas. Então, até agora, a gente tem um apanhado e está se tentando cada vez mais buscar o que pode ser o fator desencadeante, mas eu continuo com aquela minha teoria dos canários da mina. Na realidade, tudo isso em que nós estamos cercados hoje em dia, e que talvez não existissem quando nós éramos crianças, né, Miriam? Porque eu costumo dizer isso muito para os pais. O Hahnemann já dizia que você é o que você come, e que o ser humano adoece pelo mal pensar, pelo mal estar, pelo mal sentir, pelo mal agir. E quando nós éramos crianças, o que a gente comia era
o bolo que a nossa mãe fazia em casa, o docinho que ela fazia em casa, e não tinha essa quantidade de comida enlatada, cheia de conservante, cheia de corante, porque né, essa quantidade de produtos químicos que estão na nossa alimentação, que são lançados na atmosfera, que são lançados no solo, nem um terço deles já foi estudado para neurotoxicidade até hoje. E nós estamos sujeitos. Você fala ali de interessante, idade paterna avançada, me chamou a atenção, porque só falam da mãe idosa, mas ninguém fala do pai. Estudos, isso aí, o que eu trouxe foi um resumo de alguns estudos que já comprovaram uma relação. Idade paterna? Paterna, mesmo. Avançada. Que coisa interessante. Já houve. Ligado no Y. Um pai mais idoso, de repente, com uma mãe mesmo que seja idosa? Talvez sim, né? Agora está tendo uma linha sobre fertilização in vitro também. Então, cada vez mais eles tentam achar o grupo de genes ligados, mas lembrando que o autismo é uma herança poligênica. Você não tem um gene só que seria causador, né? Você tem um conjunto de genes que, junto com essa suscetibilidade, podem ser os fatores desencadeantes. E metal tóxico ali, alguma coisa especificamente em relação ao mercúrio? Em relação às vacinas, né? Porque isso já teve isso já teve muita polêmica com relação a isso, né? As vacinas foram demonizadas um tempo nos Estados Unidos por causa da questão do timerosal. E eu acho que isso veio muito com relação à doença de Minamata, lá no Japão, da contaminação de mercúrio, porque as pessoas afetadas pela intoxicação de mercúrio tinham sintomas parecidos, mas nós tivemos estudos grandes na Dinamarca, feitos com centenas de crianças, e se provou que não são as vacinas que causam o autismo, né? Na realidade, existe essa predisposição individual. Então, demonizar as vacinas é uma coisa que faria os nossos queridos Jenner, Pasteur se remexerem lá onde eles estão, porque não é exatamente isso, né? A gente tem que pensar nas predisposições genéticas. É claro, evidente que você sabe que eu costumo viajar muito na maionese, né? O povo aqui que me ouve já sabe, né, gente? Você já sabe que tem umas perguntas assim que saem assim, teoricamente, do nada, né? Mas alguma predisposição metafísica no meio desses quadros de transtorno de espectro autista que você tenha conhecimento, ou que você queira, sei lá, abrir aqui? Ou você não acredita? Metafísica, bom. Metafísica, né? Vamos sair Olha, da física. Ela estava encostando na parede, mas tudo bem. A gente tem a nossa crença, a nossa fé, né? E eu lembro muito das palestras do Divaldo, das palestras do Chico também, com relação a isso. Então, nós estamos tendo aí a nossa última oportunidade, né, Miriam, de transformar a energia do nosso mundo, onde nós estamos, e transformar os nossos olhares, transformar a nossa sociedade para a inclusão. E eu falo muito com relação aos meus alunos de medicina lá do Santa Casa, com relação a isso, porque, gente, olha, com essa estatística agora, que o autismo está aumentando tanto, você tem uma criança afetada em cada 35, você vai encontrar uma criança autista no ônibus, quando você for viajar, umas 2 ou 3 dentro do avião que você vai viajar, na padaria, na academia. Isso vai fazer com que a sociedade comece a ter uma mudança na inclusão, né? A luta dos pais, a nossa luta, porque eu sou mãe de autista também, então, da gente fazer com que a lei de inclusão ela seja válida, porque uma criança que ela aprende a conviver com o diferente desde tenra idade, ela aprende que as pessoas se diferenciam pelos os seus valores individuais e não por uma apresentação externa, seja de cor, seja de gênero, ou se tem alguma deficiência ou não. Um rótulo, né? Exato. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade, né, que se a gente bobear, há rótulo para tudo. Né? E talvez isso seja um fator transformador também, né? Eu tenho certeza disso. Eu só queria te provocar mesmo, é uma provocação. Pode passar o outro, por favor?
Então, o que eu estava falando para vocês é que agora há uma contínua referência sobre o aumento do número de casos. Esse aí foi a última estatística de 2023 do CDC americano, em que o autismo afeta 1 em cada 36 crianças nos Estados Unidos. Então, 1 em cada 36 crianças tem algum grau de autismo. Essa pesquisa do CDC, ela é feita com crianças em torno de 8 anos de idade, quando elas entram no sistema escolar. Então, dentro dessa estatística não entram as crianças antes de 8 anos de idade. Como a gente está tendo um aumento cada vez maior, né, a gente ainda não tem um perfil muito real disso. Né? Mas uns outros trabalhos, que eu até não coloquei aí os slides, mas que são muito interessantes, é que nos Estados Unidos se faz também a pesquisa de onde estão os adultos. Porque se diz assim, bom, está aumentando a estatística, mas onde estão os adultos? Porque se realmente há um aumento de conscientização, esses adultos deveriam, já que eles também estão dentro do sistema lá nos Estados Unidos, estarem recebendo ajuda, e não tem esses adultos. Né? Então, realmente, é mais uma coisa que faz com que os pesquisadores do CDC achem que está havendo realmente um aumento na estatística de número de casos. E está ligado... Tá ligado, gente, eu ia perguntar se estava ligado ao sexo, tá? Obrigada. Pode passar o próximo. E a gente tem também na questão da estatística que temos 4 meninos afetados, 4 em cada 10 meninos afetados e 1 em cada 10 meninas afetadas. Alguma justificativa para isso? Existe um pesquisador há muito tempo que ele já pesquisa isso, que é o Baron Cohen, que ele diz que o TEA seria o extremo do pensamento masculino, que seria a ponta do pensamento masculino. Eu vou explicar um pouquinho isso com relação à ancestralidade. Vamos pensar que nós estamos lá no tempo das cavernas, né? Porque, na realidade, nós somos animais e somos racionais, mas estamos lá no tempo das cavernas e as mulheres fariam o quê? O papel das mulheres seria agregar o grupo, né? Aquele papel mais da maternidade, de manter aquele grupo unido, de tentar se relacionar, tentar de alguma maneira se comunicar, estarem atentas aos detalhes, né? Onde tem aquela coleta daquela determinada coisa. E os homens, eles tinham alguns objetivos, né? Assertivos. Era sair para caçar, era defender, usar os instintos para defender o grupo, não trabalhar muito com a empatia, né? E o Baron Cohen desenvolveu esse trabalho que eu acho incrível. Ele tem um livro chamado A Diferença Essencial, tem esse livro em português, que ele fala das diferenças entre o cérebro masculino e feminino, que são muito interessantes, e ele, na teoria dele, é que o autismo seria o extremo do pensamento masculino, e eu acho muito interessante. Gente, que coisa interessante. Eu acho que eu vou comprar esse livro. Vale preciso me informar. Como é que chama mesmo? A Diferença Essencial. A Diferença Essencial. Olha que interessante. Bem bacana. Então, passemos o próximo, queridos. E agora, eu gosto de trazer essa palavra do Dr. Steve Hyman, que ele é o chefe de pesquisa de neurologia da Universidade de Harvard, em que ele fala que o transtorno do espectro do autismo surge de uma combinação de uma predisposição genética, que seria essa vulnerabilidade que eu te falei, né, junto com os insultos ambientais. Próximo. E que essa predisposição genética subjacente levaria à presença das comorbidades, que são muito frequentes. O próximo. E que os insultos durante gestação, parto, nascimento, contato com produtos químicos, medicamentos, idade paterna avançada, obesidade materna, doenças autoimunes na mãe, uso de antidepressivos na gestação podem ser fatores predisponentes, que já são fatores predisponentes bem estudados. Hoje em dia, vamos combinar que poucas mulheres grávidas, não é verdade? Não tem alguma dessas coisas aqui. É verdade. Está tudo junto e misturado. Então, nós estamos vivendo um momento
provavelmente é desafiador, né? Para que essas patologias, não gosto de chamar de patologia, tá? Desculpa. Talvez, também não gosto muito de patologia, mas esses transtornos sejam mais evidenciados. O nosso mundo precise voltar um pouquinho para as origens, né? Eu acho que a gente está muito robótico, né? Vivendo essa vida louca que a gente está vivendo. E a mulher gestante, né? É uma mulher que necessitaria tanto, né, de outro tipo de abordagem, de bagagem, de acolhimento. E, de repente, não está conseguindo, né? Exatamente. Pode passar outro, por favor. É tudo para a gente refletir, tá, gente? Eu acho que o meu convite da G, dela estar aqui comigo hoje, mais, no meu caso, tá? Muito reflexivo também, né? Porque também, como pediatra e homeopata, né, quando eu recebia, né, e ainda recebo, crianças que tenham essa possibilidade, ou adolescentes, às vezes pais das crianças que me procuram, que não têm o diagnóstico. Normalmente eu encaminho para que possa ser tido um diagnóstico adequado, às vezes tardio, né? Tem muitos pais, né, muitos familiares, que só sabem que tem o transtorno do espectro autista porque tiveram que levar as crianças. Uhum. E aí, nessa de levar os filhos, é que eles descobrem que eles também são. Não é isso? Bem interessante isso. Eu não sei vocês, se vocês têm casos na família, se vocês têm amigos que passem por isso, né? E também me deixa muito preocupada a quantidade de pessoas que não têm, como eu já falei, essa condição de ser encaminhado para profissionais de ponta que possam não rotular. A ideia não é rotular, mas ter essa visão sistêmica, né? Essa visão abrangente deste ser, desta família, deste núcleo social e familiar, que precisa tanto, né, de apoio, de novos caminhos. A família precisa de muito apoio e acho que a gente precisa de uma mudança toda com relação à sociedade para isso, para que essas crianças possam ser ajudadas, esses jovens também possam ser ajudados. Não falo só sobre a inclusão compulsória, você pegar a criança e colocar na escola, existe todo um fator. Eu explico para os pais que não tem a pílula mágica, né? A solução não está dentro da caixinha, existe um conjunto de coisas que devem ser feitas para ajudar essas crianças com relação à terapia multidisciplinar, ao acesso dessa família a apoio, né? Essa criança precisa de muitas horas de intervenção para que a criança possa melhorar a sua socialização, a sua linguagem, e o acesso está cada vez mais difícil para essas famílias. Pois eu fico pensando assim, Gê, você já falou lá no começo que a sua carreira teve uma mudança a partir do momento da chegada da Ju, né? Sim. Como que é para você até hoje? A Ju hoje tem quantos anos? 24. Como tem sido para você essa experiência materna, né? Porque certamente você leva essa experiência para o seu atendimento, né? Com as crianças que você acompanha, os jovens, enfim, né? Como que é isso aqui dentro? Nossa, é uma coisa muito complicada, porque a gente tenta prover para os pais o que é de melhor e a gente vê a dificuldade dos pais. Eu acho que todo mundo, quando você tem um diagnóstico assim, os pais passam pelaquela fase de luto, na realidade, né? Parece que o chão abre na sua frente, parece que você cai ali dentro, mas eu peço muito isso para os pais, sabe? É um tipo até de mensagem que eu já dou por antecipação. Se você não lutar para você parar de olhar para aquele seu filho idealizado e olhar para o filho que você tem na sua frente, você não vai conseguir fazer nada por ele. Então, é a primeira coisa, né? O segundo é que você tem que se encher de informação. Procura se informar, vai para a internet, busca grupo de pais, busca grupo de apoios para você poder ajudar. Tenta lutar pela inclusão do seu filho o máximo possível,
né? E tenta buscar as terapias que possam ajudá-lo, né? Ajudá-lo a melhorar a socialização, a melhorar a linguagem. Então, Isso que você está falando é muito importante porque não sei se é sempre assim, né? Estou falando das pessoas que chegam ao consultório e que querem ouvir uma palavra tipo assim, autismo? Não, claro que não. Então, primeiro vem a negação, essa fase do luto que você falou. Então, primeiro a pessoa nega a possibilidade de ter esse diagnóstico, né? É isso? Primeiro a família nega. Isso, e infelizmente, atrasar o diagnóstico das crianças com esse falso medo do rótulo, você perde uma janela importantíssima na neuroplasticidade daquela criança, né? Então, eu lembro que quando eu levei a Ju pequena para alguns colegas lá fora avaliarem, eles falaram assim para mim: intervenção precoce e intensiva. Aí foi muito interessante porque meu marido comentou assim: quantas horas de intervenção eu tenho que fazer? E o colega falou 40 horas semanais. Eu falei assim, 40 horas semanais é a jornada de um trabalhador. E aí eles disseram uma coisa muito interessante para a gente, falaram assim: eu não estou querendo dizer para vocês pais que vocês têm que pegar a filha de vocês e colocar ela 40 horas em terapia. Eu estou querendo dar um exemplo para vocês de que vocês têm agora, aquela pequena, uma janela biológica na neuroplasticidade para ajudar o cérebro dela a se desenvolver e não ficar com aquela coisa que alguns pais têm de dizer assim: coitadinho, tão pequenininho para tanta coisa, criança tem que ser criança. E eu estou querendo mudar um pouquinho a cabeça de vocês antecipadamente para dizer quanto mais melhor. Então, se você está levando a sua filha para andar de bicicleta no parquinho, você está fazendo terapia. Se você está lendo um livrinho para ela à noite, você está fazendo terapia. Se você está combinando com a sua família, e a gente fez muito esse esquema lá em casa, em que todo mundo trabalhava, estava sempre todo mundo correndo, mas aí um irmão tinha uma incumbência, o outro tinha outro, o papai tinha outra quando chegava em casa, né, de ler o livrinho. Então, sempre a gente estava tentando fazer um estímulo. Então, isso é importante também. Não precisa você pegar e gastar rios de dinheiro se você não tem, se você consegue manejar isso de tentar fazer estímulo. E era isso que o colega quis me dizer, que me causou um impacto no momento que ele falou das 40 horas semanais, e depois eu acabei que eu entendi o que ele estava dizendo. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, antes da gente entrar ali na homeopatia especificamente, né? Teve uma vez que eu estava atendendo e foi uma consulta de primeira vez, uma mãe chegou ao contrário. Eu vim trazer minha filha aqui, ou meu filho, já não lembro mais, para que a senhora diga que ele é autista. Como assim? Primeiro que eu não sou especialista nessa área, né? E isso quem vai dar o diagnóstico não sou eu, né? Mas eu só queria entender um pouco o movimento. Na verdade, eu queria entender o movimento daquela pergunta ali. Não, porque como a senhora é pediatra também, e homeopata, né? Eu queria um encaminhamento para um neuropsicólogo, para um neuropediatra, para um psiquiatra, qualquer coisa, mas já com a possibilidade da senhora estar dizendo que ele é autista. Eu falei, qual é o ganho? Qual é o ganho disso? Né? E aí a pessoa conseguiu falar, porque aí ele vai ter uma série de benefícios que, se ele não for autista, ele não vai ter. Cota em faculdade, um negocinho para ficar pendurado aqui para não entrar em fila, e uma série de coisas que você também já deve saber. Você tem como falar sobre isso, por favor? Tenho como falar sobre isso. Essa questão existe também um excesso de diagnósticos, e de autodiagnóstico também, né? Então, nós temos visto aí algumas pessoas na internet, já adultas, algumas famosas, outras não, se autodiagnosticando, né? É muito importante que a gente encaminhe as crianças para um tratamento baseado numa avaliação, e uma avaliação neuropsicológica que seja validada, que seja completa. Isso é um trabalho
que eu tenho feito com o meu filho também, que está na psicologia. A gente tem feito isso lá na Santa Casa. A gente tem lutado para a gente fazer uma avaliação neuropsicológica nas crianças, ver quais são os déficits daquelas crianças, né? E encaminhá-los e laudar as crianças com base em uma avaliação bem estabelecida e encaminhá-los para as terapias que aquela criança necessita. Porque a contrapartida disso também são pais que sentam na minha frente muito desesperados, dizendo assim: doutora, a gente não sabe mais o que a gente vai fazer com o nosso filho, porque ele está fazendo fono, terapia ocupacional, psicólogo, natação, tai chi, cavalo. Aí as pessoas falam tudo o que fazem com a criança e aquilo parte um pouco o coração da gente, porque eu fico assim: gente, como que vocês têm tempo, dinheiro e saúde mental para vocês fazerem tudo isso com as crianças, né? Já que na parte pública a gente ainda está engatinhando no Brasil com relação a isso. Você tem que focar as terapias para a necessidade da criança. E para isso, elas precisam ser avaliadas, né? Para ver se o problema da linguagem é um problema importante naquela criança. Então, eu preciso encaminhar aquela criança para a terapia da fala. O problema comportamental é muito importante, eu preciso encaminhar para a psicologia comportamental. Aquela criança tem problemas de transtorno de integração sensorial, de sensibilidade sensorial, eu preciso encaminhar essa criança para uma terapeuta ocupacional com integração sensorial. Essa criança possui transtornos alimentares, intolerâncias alimentares, seletividade alimentar extrema. Eu tenho pacientes que só comem coisas amarelas, pronto. Então, essa é a rigidez que caracteriza. Precisa de um tratamento com um nutrólogo, uma orientação, né? Então, é necessário você fazer a avaliação da criança com racionalidade, para você poder indicar as terapias também com racionalidade, né? E para você não sobrecarregar essa família também. Isso é muito importante, né, Gê? E ali? A área de intervenção da homeopatia. Chegamos. Aí chegamos no nosso trabalho de homeopatia. A gente chegou a publicar, então, como eu falei, a gente publicou o primeiro trabalho com relação à homeopatia e autismo do Brasil, né? A gente fez primeiro uma abordagem da onde a homeopatia poderia atuar para a melhoria de qualquer um dos nossos pacientes. Nós somos homeopatas, né? Então, a homeopatia ela pode agir sobre as noxas. Então, vamos lá, as noxas seriam as influências ambientais, né? Nós sabemos disso. Sobre as alergias, que essas crianças também têm muitas alergias alimentares. Sobre os sistemas do trato digestivo, essas crianças têm mais gastrite, esofagite, constipação, refluxo gastroesofágico. Isso comprovado, tá, por trabalhos, existe uma prevalência maior. E a homeopatia também tem uma atuação grande nas comorbidades psicológicas e sensoriais. Então, a homeopatia nos dá um campo muito amplo de tratamento para esses pacientes, né? Então, vamos ver o outro. Pode passar o outro. Então, esses aí foram os 2 trabalhos que nós fizemos até agora, tá? Que foi um trabalho que nós publicamos na International Journal of High Dilation Research, que foi o estudo do efeito dos medicamentos homeopáticos na performance cognitivo-motora de crianças com autismo, e também temos um estudo aí na revista da Abrasco, tá? Que foi no Diálogo de Saúde Pública, e estamos aí trabalhando em outras coisas, né? Então, pode passar o próximo? Esse foi o nosso trabalho do estudo do efeito dos medicamentos homeopáticos na performance cognitivo-motora de crianças com autismo, em que nós avaliamos crianças com diagnóstico de autismo segundo o DSM-5 e ICD-10. Então, as crianças já vieram diagnosticadas e laudadas, tá? Elas foram encaminhadas para o nosso ambulatório por instituições de assistência ao autismo
de ambos os sexos, sem limite de idade, que não tivessem iniciado nenhuma terapêutica nova durante o estudo. Qual foi o nosso critério de exclusão? A criança não poderia iniciar nenhum outro tratamento do que já estivesse fazendo quando você colocasse o medicamento homeopático. Essas crianças foram encaminhadas para a gente pela BBR, pelo SARA, pela FUNLAR, né? Que foi a maioria dos pacientes que nós recebemos. Então, a avaliação que a gente fez foi por essa testagem que nós trouxemos dos Estados Unidos, que foi o teste PEP-3R, que é uma avaliação feita por uma escala reconhecida internacionalmente na análise e quantificação das dificuldades de aprendizagem motoras e comportamentais dos indivíduos autistas. Nós fizemos a testagem antes e após o início do tratamento, num período que variou entre 4 e 6 meses. Pode passar o próximo. Então, aqui é mais ou menos um exemplo da testagem PEP-R. Aqui em cima a gente tem esse gráfico que tem as setinhas. Ele é um gráfico que nos dá mais ou menos um perfil cognitivo dos pacientes. É que o PEP-R avalia as áreas de imitação, de percepção, da coordenação motora fina, da motora ampla, da coordenação olho-mão, do desempenho cognitivo verbal e a pontuação de desenvolvimento. E embaixo nós temos um gráfico que são gráficos em alvo que avaliam o comportamento autístico em si. Tudo que está em azul escuro seria comportamento grave, tudo que está em azul um pouco mais claro, comportamento moderado. O objetivo do gráfico seria ele ficar branco, não ter nada, né? E ele avalia as áreas de linguagem, resposta sensorial, relacionamento e afeto e brincar e interesse por materiais. Então, por exemplo, esse primeiro paciente é um paciente masculino, de idade 6 anos e 2 meses, foi um paciente que ficou em 14 meses de tratamento, ele ganhou 18 pontos na escala e ele passou de uma idade mental de 42 para 54 meses. Ali, nas bolinhas do teste superior, a gente vê as 3 testagens que foram feitas. Então, ele partiu daquela linha de base embaixo e o último teste, que está no marronzinho ali em cima, foi o quanto que ele ganhou desde o início do tratamento até o final, até onde a gente reavaliou, né? Em termos de imitação, percepção, motora fina, motora ampla, todas essas questões, e embaixo aonde estava a gravidade dessa criança. Então, essa criança tinha comportamentos graves em linguagem e resposta sensorial, muitos comportamentos moderados em linguagem. Na segunda avaliação, você vê que ele perdeu os comportamentos moderados e perdeu o grave em resposta sensorial, ficou com alguns graves ainda em linguagem, e na terceira avaliação, como que a criança teve melhora na parte da linguagem. Só fazendo tratamento homeopático e todos os acessórios necessários, psicologia, fono. Sim, mas essas crianças, elas não aumentaram o número de sessões de psicologia nem fono, não mudaram de terapeutas, não entraram em terapeutas novos, nem em terapia nova. Entendi. Né? Tá. Elas mantiveram o que estavam fazendo, mais o acréscimo do medicamento homeopático. Certo. Próximo. Esse foi um outro paciente, um paciente de 4 anos e 6 meses, tempo de tratamento 14 meses. Ele ganhou 37 pontos, ele passou de uma idade mental de 48 para 59 meses, então você vê em azul a linha de base do primeiro tratamento, onde ele estava, na primeira avaliação, e como que ele teve um ganho expressivo, né? Uma criança pequena, e como que ele evoluiu bastante na parte, ele só tinha comportamentos moderados, né? E depois ele foi evoluindo e ficou apenas com um comportamento leve na área de linguagem. Uhum. O próximo. Essa é uma criança menor, de 3 anos e 5 meses. Então, eu achei muito interessante trazer esse paciente, porque é uma criança menor e que ficou mais tempo em tratamento. Então, foi uma outra coisa que nós observamos no nosso trabalho, que quanto mais nova a criança entrou no tratamento e quanto mais tempo ela ficou homeopatizada, mais ela teve ganhos. E isso é muito interessante, né? Ainda mais para a gente que ama homeopatia, a gente vê isso, é muito legal. Você
é inegável o quanto a criança ganhou em termos de pontuação de desenvolvimento em cima, mas embaixo, em comportamento, você vê que a criança tinha comportamento de moderada gravidade ou de gravidade em quase todas as áreas, né? E ao final da avaliação, ela só manteve alguns comportamentos, sendo que ali você vê que no brincar e interesse por materiais, a criança teve uma melhora muito expressiva, né? Próximo. E esse aqui é um paciente maior. Então, é um paciente maior que começou o tratamento já com 14 anos e 3 meses, ficou pouco tempo em tratamento. E você vê a gravidade do paciente no início do tratamento, né? Ele tinha gravidade em todas as áreas, e ele não teve muitos ganhos na parte de desenvolvimento, vamos dizer assim, de QI, mas ele teve uma melhora expressiva na parte de comportamento. Então, Miriam, isso aqui, sabe o que é? É integração sociofamiliar. Isso aqui é você pegar o seu adolescente e conseguir sair com ele de casa, é ele não ter crise, é ele parar de agredir, você ter melhora do paciente, né? Então, é muito emocionante a gente, como homeopata, ver isso, quanto que a homeopatia é uma coisa que pode ajudar contribuir muito, muito, né? Esses pacientes. Esse paciente era menino ou menina? Era um menino, de 14 anos e 3 meses, né? Pela sua observação, desculpa, sim. Pela sua observação, quando chega nessa fase da adolescência, os ganhos maiores, independente da área, é mais com menino ou com menina? Os ganhos maiores são na área, nos dois, mas na área de comportamento só. É difícil você pegar, você vê ali que na parte cognitiva, algumas coisas não saíram da linha de base, né? Sim. Como a motora fina, a motora ampla, a coordenação olho-mão. A gente teve muita dificuldade, ele manteve ainda a gravidade que ele tinha em linguagem, né? Você vê que no cognitivo verbal ele não conseguiu sair da linha de base, mas relacionamento e afeto, olha a melhora de relacionamento e afeto desse paciente. Com certeza. Né? Era um paciente que os pais não conseguiam quase sair com ele de casa. Em relação às meninas, né? A gente entra a menina e o menino, quando entra na puberdade, a menina está recebendo aquela enxurrada de hormônios, né? Os meninos também. E os meninos também. Mas tem alguma diferença entre a parte olha, das meninas? O que os trabalhos assim de avaliação dizem que as meninas costumam ser mais graves que os meninos quando elas são afetadas, apesar de você ter um maior número de meninos do que de meninas, né? Sim. Em 4-1, mas quando as meninas são afetadas, elas são afetadas com mais gravidade. Mas tem a ver com os hormônios, com os estrogênios e as progesteronas? Olha, ainda não teve nada que eu lesse que eu achasse assim digno, apesar da teoria do Baron Cohen, né? Sim. Ainda não, ninguém ainda falou assim, tem o X, tem o Y, é muito mais, é uma herança poligênica, né? Entendi. Pode passar outro? Próximo. Então, essas foram as vantagens do tratamento homeopático que nós observamos. Né? A capacidade inata de recuperação do organismo ela é maximizada, a gente tem uma melhora na imunidade, a gente sabe disso, né? Normatização das funções de energia, sono e saúde, otimização das funções mentais e diminuir a suscetibilidade a futuras infecções. E o próximo, tratamento seguro também natural das afecções da infância, não proporcionar os efeitos colaterais das drogas modernas e melhorar a qualidade de vida e a interação sociofamiliar, que é o que a gente vê nas crianças. Eu acho que isso é fundamental, né? Porque a partir do momento que a família entra nesse desafio, né, como um todo, né, e não dividida, né, eu acho que fica tudo mais simples, né? Porque a criança ou o adolescente, ele se sente mais acolhido, mais respeitado, né, nas suas necessidades, seja elas físicas, emocionais, mentais, espirituais, né? Alguma experiência sua em relação a esse apoio, olhando para o lado da espiritualidade? Essa família que tem uma base não religiosa, espiritual, né? De espiritualidade, né? Com essas crianças é mais simples levar, não é que seja fácil, né? Mas como é que você percebe isso, se tem alguma experiência em relação a isso?
Transtorno do espectro autista mais a espiritualidade. Eu acho que a maior dificuldade que eu vejo é a questão da aceitação, né? Da entrega. É muito. Eu entendo isso porque eu passei por essa fase, né? Sim, Eu queria transformar minha filha. sim. Hoje eu vejo a minha filha como quem ela é, né? E ela hoje ela já consegue verbalizar, eu sou assim, ou eu gosto assim, ou porque é assim, né? Nos Estados Unidos existe um movimento dos autistas adultos que é o Nada Sobre Nós Sem Nós. Então, não falem sobre a gente ou não façam trabalhos em que nós não estejamos incluídos como também coautores dos trabalhos. Existe um movimento disso, né? E existe o movimento Orgulho Autista também, em que eles não querem cura, eles querem uma melhora de qualidade de vida. Aliás, a gente vai ter o congresso agora de autismo na vida adulta, que vai ser em Recife em setembro, e vai se falar exatamente sobre isso, né? Vai ser uma das coisas que eu vou estar apresentando lá, em que nas pesquisas feitas atualmente, o que os autistas adultos eles desejam é que hajam mais pesquisas sobre a melhora de qualidade de vida deles, né? E como que eles podem ter voz também. E a parte artística, né? Eu vejo, né, que as crianças e os adolescentes, né? E a Ju é um exemplo, né? Essa parte da criatividade, né, da expressão artística é muito aflorada neles, né? Eles conseguem colocar isso de uma forma, sei lá, melhor do que a gente que não tem o transtorno, né? Não, Como que é isso? a gente tem muitos exemplos disso, né? Bom, existe, uma das coisas interessantes do livro do Baron Cohen, ele eu fazendo propaganda aqui do livro dele, mas a gente tem cérebro direito e esquerdo, né? Em que a gente tem o direito mais artístico, o esquerdo mais pragmático, né? Mas nós vemos que alguns autistas têm algumas habilidades savant, algumas habilidades especiais em alguma coisa, com déficits em outras. E eu lembro de uma das coisas que mais chamou a atenção para a gente da Ju quando ela era pequena, que ela não falava quase nada, mas ela gostava muito de quebra-cabeça, e a gente tinha que estar sempre comprando quebra-cabeça. E ela montava os quebra-cabeças no chão da sala, quase virava um tapete na minha sala. Ela montava os quebra-cabeças, quando ela cansava, ela montava eles ao contrário. Então não tinha a figura, só tinha o formato da imagem. Eles têm uma capacidade, uma percepção visual, visoespacial. Existe um autista, agora eu não me recordo o nome, americano, que ele sobrevoa de helicóptero uma cidade e ele desenha aquela cidade com riqueza de detalhes, né? A Temple Grandin, que é uma autista adulta até famosa, existe o filme sobre ela, e ela escreveu um livro também chamado Uma Menina Estranha, que ela conta essa história dela. Ela hoje dá aulas pelos Estados Unidos inteiro, ela é professora da Universidade de Colorado, ela era considerada autista grave quando pequena, os pais receberam o diagnóstico dela, os médicos diziam que ela ia ser uma pessoa incapaz, que ela ia ser dependente a vida inteira, e ela é hoje responsável pela indústria, a maior parte das instalações de indústria de carne nos Estados Unidos. Ela consegue, e ela diz que ela consegue ver o projeto de um curral, de um abatedouro, e ela faz esse projeto na mente dela e ela consegue vê-lo em diferentes ângulos, apenas com a visualização, e projetar aquilo para que os animais passem com tranquilidade, sem sofrimento, né? Nós temos outros exemplos. Nós temos o exemplo da Carly Fleshman. A Carly Fleshman, ela é não verbal ainda, e ela começou a se comunicar com os pais através do computador,
digitando. E um dia o pai entrou no quarto e ela tinha escrito dor no computador, né? E ele viu que ela estava com um problema, e realmente ela estava com um problema dentário, né? E depois ela começou a escrever no computador e hoje ela faz poemas maravilhosos. A gente tem o Tito também, que ele faz poemas maravilhosos no computador, e tem o Naoki Gashida, que também tem um livro traduzido para português, que é O Que Me Faz Pular, que ele também é não verbal e que ele conta aquilo tudo que passa dentro da cabeça dele, né? A gente vê que muitos desses pacientes, eles têm uma dificuldade, Miriam, vamos dizer assim, o que eu acho, do que eu vivencio com a minha filha, né? Vamos dizer assim, entre o que entra e o que é processado e o que você consegue colocar para fora. Então, às vezes, quando ela chega para mim e diz assim, eu não consigo, eu não posso, é porque ela tomou consciência daquilo, e a gente fala, não, você consegue, você vai sim. Mas tem uma autista adulta, a Donna Williams, ela escreveu 2 livros que só estão em inglês, que é o Nobody Nowhere, e depois ela escreveu um outro, quando ela teve o diagnóstico, que é o Somebody Somewhere, quando ela se encontrou, né? Que ela dizia uma coisa muito interessante, quando alguém me fazia uma pergunta meio-dia, 1h da tarde eu estava pronta para responder. Mas aí o timing passou, porque é tanto estímulo, é tanto sensorial entrando. Então eu explico muito para os pais, tenha um pouquinho de paciência com a criança, entenda que a criança ela tem um sensorial tão aguçado que é como se fosse assim o radinho ligado com o volume no máximo, né? Aquilo tudo entra para ela com muita força, com muita intensidade, todos os estímulos ambientais. Então dê tempo para o seu filho falar, para o seu filho responder, né? Adequar o ambiente é muito importante. Às vezes uma criança não consegue aprender numa sala de aula por causa do barulho, por causa do estímulo, né? Então tudo isso também tem que ser adequado. Ai, Gê, que pena que tá chegando a hora da gente terminar, gente. Olha, a gente vai ter que parar por aqui. Mas é muito bom, né? Eu acho que toda informação é necessária, né? Principalmente no campo da homeopatia, que a gente sabe que a terapêutica homeopática pode contribuir muito, não só para as crianças, para os jovens, para os adultos, né? E só quero te agradecer, meu beijo, meu abraço forte para a Ju, e dizer para você que o Canal Médico agradece muito a sua presença. Vocês que estão aí do lado de lá, né? Eu tenho certeza que vocês vão curtir, comentar, compartilhar esse bate-papo bem legal que eu tive com a Gê. Se você quiser deixar alguma mensagem para algumas pessoas, você já falou algumas, né? Mas mais alguma coisa que você queira deixar para que haja novas reflexões? Não desista do seu filho. Não se deixe paralisar pela angústia, pelo medo. Eu sei que todos nós passamos por isso. Eu sou mãe, passei pela mesma coisa com que vocês passaram, tá? Mas o importante é que o seu filho pequeno ou o seu jovem, ele entenda que você está ali do lado para ser aquele mediador que vai pegar pela mão dele, vai levar ele para a sociedade com segurança, sabendo que você está ali para apoiar no que puder. E só o amor transforma, não tem jeito. Só o amor transforma. Né? Obrigada mais uma vez. Imagina. Fica bem. Obrigada. Beijo no coração de vocês. Obrigada a todos. Obrigada.